Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje você vai ver o seguinte. Nós vamos falar sobre o aumento do preço do óleo de soja. Vamos conversar sobre um projeto de trigo envolvendo 20 linhas do grão e também sobre a criação de ovinos. E vamos falar das exportações e os destinos do agro do Brasil. E vamos falar sobre um trabalho altamente interessante que é validações das pastagens em atividade. E nós vamos conversar sobre um curso de criação de ovinos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as exportações do agronegócio. De acordo com o levantamento elaborado pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o volume exportado cresceu 1,4% no mês de março. As exportações do agronegócio atingiram o valor recorde de 14 bilhões para os meses de março em 2022, uma cifra quase 30% superior na comparação com o mesmo mês do ano passado. O aumento foi motivado pela elevação de 27% nos preços dos produtos exportados pelo agronegócio. As exportações do agro representaram 50% de todo o valor exportado pelo país em março de 2022, movimento alavancado pela alta recorde dos preços dos alimentos no cenário global. O complexo soja, que é grão, farelo e óleo, permanece liderando as exportações brasileiras com a cifra recorde de 7,5 bilhões de dólares, respondendo por mais da metade do valor exportado do produto do agronegócio em março. Só as vendas externas de óleo de soja passaram de 117 milhões de dólares, isso em março do ano passado, para 328 milhões de dólares agora em março deste ano, uma alta de quase 180%, impulsionada pela redução na oferta de óleo de girassol, que o maior produtor exportador mundial é a Ucrânia, que enfrenta aí esse conflito com a Rússia. Quanto às carnes, as exportações ultrapassaram pela primeira vez a marca de 2 bilhões de dólares para os meses de março. A carne bovina foi o produto mais exportado, com recorde de 1 bilhão e 100 milhões de dólares e 191 mil toneladas puxadas pela demanda da China. E agora eu vou comentar um pouquinho sobre os destinos das exportações do agro do Brasil. A China, como sempre, continua o principal destino dos produtos do setor, apesar de uma queda na participação nas compras do agronegócio entre março de 2021 e março de 2022. No mês passado, as vendas para o mercado chinês alcançaram 6 bilhões de dólares, 26% a mais do que o ano passado. Os principais produtos foram soja, grãos, com 4,5 bi, carne bovina in natura, 677 milhões de dólares, celulose, 271 milhões, carne de frango in natura, 123 milhões de dólares e açúcar de cana, 96 milhões de dólares. Estes produtos corresponderam por 95% do valor total exportado em produto do agronegócio brasileiro ao país asiático. E de janeiro a março desse ano, as exportações do agro brasileiro totalizaram 33,8 bilhões de dólares, valor recorde para o período, representando 46,8% do total exportado pelo Brasil, uma alta de 5 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior. Tanto as exportações no período como as importações do agro foram afetadas pela alta dos preços médios. No caso das exportações, houve variação positiva de quase 25% em volume e 16% também em preços. Já as importações registraram alta de preços médios, 18%, e redução do índice da quantidade no período de 17%. Bom, e agora eu vou conversar com Vitor
Rezende. O Vitor, ele é professor da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar de um tema muito interessante, mas muito interessante mesmo, principalmente para você que é pecuarista. Nós vamos falar sobre validações das pastagens em atividade. Vitor Rezende, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença e por falar aí de um tema interessante, de um levantamento que vocês estão fazendo em nível nacional sobre pastagens, mas voltada mais para a região do Cerrado. Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo no UFG. Bom dia a todos. É um trabalho que o LAPIG vem... O LAPIG é o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás. E eles vêm fazendo esse mapeamento das pastagens brasileiras há algum tempo e a gente vem incorporando nesses mapas agora algumas informações de qualidade das pastagens, né? Tanto no tocante ao potencial produtivo das pastagens, quanto no tocante à degradação de áreas e, enfim, conseguir entender um pouco o que está acontecendo com as pastagens brasileiras. Ô, Vitor, tem aí, todo mundo fala, tal, que nós temos aí uma área enorme de pasto aqui no Brasil, muito grande, 100 e poucos milhões de hectares de pasto. 160 a 170 milhões de hectares de pasto. De pasto. E que a maioria, talvez mais de 100 milhões, aí esteja em processo de degradação. É mais ou menos isso? Ou de acordo com o levantamento de vocês, como é que está isso aí, essa fotografia, como é que ela está? Como é que vocês estão vendo essa foto? Então, Tony, eu falo sempre que a gente falar de degradação de pastagem é um terreno muito desconfortável. Muito, porque sim. Degradação é um processo, né? Então, quando a gente pensa em áreas produzindo abaixo do potencial produtivo, de fato a gente tem uma quantidade de pastagem muito grande produzindo abaixo do seu potencial. Sim. Por outro lado, quando a gente usa o termo degradação, muitas pessoas podem vir a pensar que são áreas que são improdutivas. Improdutivas, correto. Então, entre áreas improdutivas e áreas que vêm produzindo um pouco abaixo do seu potencial, a gente tem uma infinidade de área de pastagem nesse sentido. E esse levantamento que vocês estão fazendo, porque na verdade o que vocês estão fazendo é tirar foto, né? Assim, para a pessoa entender, faz um mapeamento de uma determinada região e ali é observado se o pasto tem condição de uma maior lotação, se precisa ser reformado, se precisa ser feito tudo novamente, mas a verdade é que nós temos aí uma área muito grande que pode voltar a ser produtiva, não pode? Pode. Na verdade, o trabalho do LAPIG, ele não consiste em ir nas áreas e fazer o sensoriamento dessas áreas, né? As imagens satélites, elas já são disponíveis. Sim. A gente tem imagem de qualquer lugar do globo terrestre. A cada 8 dias, essas imagens são de acesso público, e né? altíssima São gratuitas. Definição, né? Elas têm uma boa definição quando a gente pensa em mapeamento de qualidade de pastagem, né? Talvez quando a gente fala uma definição excelente, a pessoa pensa que a gente conseguiria identificar uma árvore, uma pessoa ali, não é essa a meta do trabalho. Né? Não é esse nível de detalhamento que a gente tem nessas imagens. Mas são boas imagens quando a gente pensa em estimativa das áreas de pastagem do Brasil. Então, quando a gente pega, né, um piquete, uma área de pasto, ela tem área grande, relativamente grande, do ponto de vista de pixel de imagem. Então, a gente tem uma boa condição para mapear essas pastagens dessa qualidade, mas ele não tem um nível de detalhamento para a gente identificar, por exemplo, uma árvore, uma invasora, alguma coisa nesse sentido. Agora, Vitor, como é que está a situação dessas pastagens na região centro-oeste, no Cerrado? Porque o Cerrado é muito grande, né? É uma área grande, né? O Cerrado é muito grande, né? É o bioma onde a gente tem a maior parte do território ocupado por pastagem. Enfim, é o bioma onde a gente tem a maior concentração de pastagens no Brasil. Quando a gente compara os dados, né, a gente tem condição de pegar essas imagens, pegar um histórico dessas imagens desde a década de 80, na verdade desde 1985 até os dias atuais, e toda vez que a gente gera um modelo de pastagem, a gente lá ia avaliar como essas pastagens estavam. Então, quando a gente compara o mapa de 2010 com o mapa de 2019, que é o último mapa que a gente tem disponível, a gente tem uma melhoria bastante significativa no índice de qualidade das pastagens, no índice de vigor vegetativo das pastagens. Então, isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal, né? Sinal de que a China batendo na porta para a gente produzir mais carne tem dado um resultado bastante significativo em melhoria da qualidade das nossas pastagens. Bom, isso significa dizer que, de uma maneira ou outra,
tem gente investindo e gente preocupado na produção e na produtividade de carne, ou de leite, ou de lavoura, pecuária e floresta, né? Enfim, dá para perceber que existe uma tendência de melhora nisso aí tudo, parece que a turma entendeu o recado que nós temos que tomar conta de uma pastagem como se fosse de uma lavoura e fazer a coisa realmente ter um maior número de animais, ter aí um ganho de peso diário maior, enfim. Ter uma movimentação no setor de pastagem para a coisa melhorar, dá para perceber isso? A gente consegue perceber, né? Inclusive, quando a gente roda no campo, eu costumo dizer, o que mais pressiona o produtor a aumentar a produtividade, a melhorar a condição de manejo da pastagem, são pessoas batendo na porta dele e competindo com ele pela utilização da área. Então, se você tem um produtor de soja, um produtor de cana, um produtor de milho que está batendo na sua porta, querendo competir com você pela utilização daquele espaço, aquilo começa a te pressionar para ser mais produtivo. Verdade. Né? Então, a gente tem visto a área de agricultura ampliando, sobretudo em cima de áreas de pastagens que não vêm sendo bem utilizadas, e aí, consequentemente, a gente tem uma intensificação. Junto com isso, a partir da hora que você tem um vizinho mecanizando a sua área, adubando, você começa a ver que essas ferramentas são mais acessíveis. Você já começa a ficar sem dormir. Não, e você começa a ver que essas ferramentas estão ao seu acesso ali e você tem condição de intensificar o uso da sua área, claro, né? E isso acaba pressionando a melhoria da qualidade das nossas pastagens e a nossa produtividade. Eu vou ser muito franco para você. É a primeira vez que eu entrevisto alguém que trabalha no Lapig. E eu comentava aqui numa entrevista que eu fiz nos bastidores aqui agora há pouco, antes de você, eles estavam dizendo o seguinte: nossa, é um mega trabalho que esse pessoal vem fazendo. E realmente você que está nos acompanhando, é aquilo que eu falo. O goiano, o brasileiro, não conhece o Brasil, o goiano não conhece Goiás. Nós temos gente de alto valor, vamos dizer assim, profissional e fazendo um mega de um trabalho, não só para Goiás, mas para o Brasil e para o mundo. Esse trabalho que o Vitor faz parte, lá na Universidade Federal de Goiás, é um trabalho que não tem preço. Não tem preço, é um negócio que é fantástico isso aqui. E que você que está nos acompanhando deveria até procurar saber o que eles estão fazendo para você ter uma ideia da grandeza do nosso país e do quanto ainda nós temos que andar para melhorar, né? Tem um espaço grande, não tem? Com certeza, né? Eu digo sempre, não existe uma experiência prática para 170 milhões de hectares de pasto. Não, tem não. Então, quando a gente consegue mapear isso a partir de imagens de satélite, a gente potencializa muito o uso dessas áreas, né? O Lapig vem desenvolvendo, de fato, um trabalho de excelência do ponto de vista mundial. E dentro desse trabalho de excelência, é um trabalho muito interdisciplinar. Então, trabalho no departamento de zootecnia, a minha área né, é produção de bovinos de corte, e a gente acaba desenvolvendo algumas parcerias e fazendo alguns trabalhos em parceria. Parabéns, Victor. Não só para você, mas para você e para todo mundo lá da equipe do Lapig. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. E pode ter certeza que nós vamos trazer vocês mais vezes aqui, porque eu sei que tem muita coisa boa, muita coisa. Estamos lá, sempre à disposição. Obrigado, Victor. E depois do intervalo, nós vamos falar do aumento do preço do óleo de soja e vamos conversar sobre um projeto de trigo envolvendo 20 linhas de grão e também sobre a criação de ovinos. Nós voltamos já em um minuto só. Seu celular está travando a sua vida? A promoção Celular em Dobro da 99,5 vai sortear 2 smartphones Samsung A32 com tela enorme, câmera de altíssima qualidade e memória gigante. E o melhor, um é seu e o outro também. Um celular para você e outro para você fazer o que quiser. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Promoção Celular em Dobro na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. Cartão Bretas, um mundo de vantagens para você. Faça já o seu. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você.
Tem gente por aí com febre alta, dor no corpo, mal-estar, achando que é mais uma virose. E se esqueceu que o Aedes aegypti continua circulando. Pequeno porte, perna listradinha, contamina mais de 5 pessoas com dengue, zika ou chikungunya. Líder de uma quadrilha que se prolifera em água parada. Por isso, mantenha o quintal livre de objetos que possam acumular água antes que você acabe preso em uma dessas doenças. Governo de Goiás. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. De segunda a sexta, 99,5 FM tem dicas de alimentação, saúde e bem-estar. Viver Mais, com a nutricionista Daniela Brito. Só na rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5. Oferecimento Óticas Brasil. Só garante quem sabe o que faz. Experimente. Clínica Vitar. Saúde de qualidade com preços acessíveis. Agende sua consulta. 3996-0505. Pode entrar na nossa casa nova. Fofocalizando no ar. Hoje, 3h20 da tarde. Fofocalizando. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o aumento do preço do óleo de soja. O preço do óleo de soja subiu significativamente agora nessas últimas semanas, tanto no mercado externo quanto aqui no Brasil. Segundo pesquisadores do CPEA, essa valorização ela esteve atrelada a preocupações quanto ao escoamento do derivado lá na Argentina. A Argentina é o maior produtor do mundo, devido à greve dos caminhoneiros lá no país. A demanda internacional pelo produto, pelo óleo, também está firme, o que ajudou a impulsionar esses valores. E de acordo com dados do CPEA, além disso, a recente valorização do petróleo, que incentiva a mistura de biodiesel ao diesel, também influenciou o aumento dos preços. Para a soja em grãos, a liquidez aumentou um pouco nos últimos dias, com a presença mais ativa de indústrias brasileiras e de importadores no mercado. No entanto, a desvalorização do dólar e a retração de venda limitaram as negociações. No mercado spot é de uma empresa para outra, no mercado spot nacional, as cotações do óleo de soja lá em São Paulo, com 12% de ICMS, subiram 4,4% entre os dias 7 e 13 de abril, para a média de R$ 9.000 a tonelada de óleo. E agora nós vamos comentar sobre um projeto de trigo envolvendo 20 linhas do grão. Um projeto envolvendo aí algo fantástico para ser plantado em 6 países diferentes, que vai procurar identificar características de trigo que apoiem um uso mais sustentável da terra, melhorando a biodiversidade microbiana do solo, a ciclagem do nitrogênio e a estrutura do solo. E tem como objetivo fornecer recursos genéticos e modelos preditivos para melhoristas e outras partes interessadas, o que pode levar à produção de características de raízes benéficas na produção de trigo. Uma equipe de John Wayne Center, com sede em Norwich, coordenará o projeto que ocorrerá em 2 temporadas consecutivas de trigo lá na Bélgica, Alemanha, Itália, África do Sul, China e Estados Unidos. Esse projeto também envolve o Wistholz, que é um consórcio que trabalha com microbioma da raiz do trigo e é financiado pelo EJP Soil, um programa conjunto europeu, e pelo Conselho de Pesquisa em Biotecnologia e Ciências Biológicas no Reino Unido. Só para você ter uma ideia, o solo, a terra,
fornece 99% dos alimentos consumidos pela humanidade. Quem falou isso foi nada mais, nada menos do que Maria Hernandes Soriano. Ela é PhD cientista de pós-doutorado do John Eunice Center. E não é um recurso infinito e está sendo perdido em um ritmo alarmante. Nós estamos analisando como preservar e melhorar em sistema de cultivo. Um solo mais saudável sustenta a planta mais saudável, que resulta em pessoas mais saudáveis. A saúde do solo é considerada pelos especialistas como fundamental para que a produção de trigo seja grande no médio e no longo prazo. Principalmente, isso porque é do solo que vem os principais nutrientes e um solo mais saudável, inclusive, diminui a exigência de insumos. E agora eu vou conversar com João Luiz Lopes. O João, além de um velho amigo e conhecido, ele é veterinário e é especialista em capri-ovinos. E nós vamos falar sobre um tema interessante, que é a criação de ovinos aqui no estado de Goiás. João Luiz, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema que você já vem batendo na tecla há mais de 25 anos ou 30 anos. Tudo bem? Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Com razão, nós estamos há mais de 30 anos lutando, tá, pela ovino e pela caprinocultura no estado de Goiás. Bom, e nós sabemos que é um mercado crescente. Nós sabemos que, primeiro, não temos nem frigorífico aqui no estado, mas é um setor altamente rentável, é um nicho de mercado altamente, vamos dizer assim, lucrativo para quem entrar. Né, Luiz? De acordo com o que a gente acompanhou nos últimos 30 e poucos anos, a gente viu que o mercado da caprino e ovinocultura no Brasil, incluindo Goiás, ele é amplo. O que está faltando ainda é o produtor, criador, né, conscientizar que existe um nicho de mercado que pode se tirar grandes rendimentos com culturas, pequenas, né? Com culturas rápidas em áreas menores. Pois é. Ô, João, deixa eu fazer uma pergunta só para entender. De maneira geral, isso está mudando muito, mas coloca-se, ainda tem a maioria dos pecuaristas, coloca aí um boi por hectare, né? Sim. Quantos caprinos eu coloco por hectare? Quanto que dá para colocar pensando em carne, produção de carne? Se nós tecnificarmos toda a produção, nós colocamos, tá, por hectare em torno de 20 a 25 animais, caprinos ou ovinos. Entretanto, tá, a gente que tem um pouquinho de bom senso, tá, para as nossas condições edafoclimáticas goianas, tá, eu aconselho colocar em torno de 8 a 10 no máximo. Para começar a poder trabalhar, ter um resultado bom, a hora que você começa a aprender, aí você já vai aumentando a sua quantidade. Bom, e o mercado é certo, né? O mercado de carne, né? Não existe uma falta de mercado. A demanda ela é crescente. O que a gente observou ao longo de todo esse tempo que a gente está no meio, certo? É que a demanda cresce e não cresce mais porque nós não temos oferta de produtos. Só isso. Bom, e o João, depois de bater, virar, e vai, e volta, espicha, encolhe, ele resolveu abrir aí o primeiro curso de ovinos aqui no estado de Goiás. O João já está aí basicamente com tudo pronto para começar esse curso. É um curso, é claro, teórico e prático, é um curso ligeiramente rápido e que você que está nos acompanhando, se tem interesse, eu acho que valeria a pena, vamos dizer assim, pelo menos tentar conhecer um pouco, porque uma coisa eu digo com toda certeza, mercado é garantido. Tem mercado sim. Agora, precisa ter produto de boa qualidade. Não é pegar e fazer como muita gente faz, que tem um pasto, coloca as vacas lá no pasto e solta lá meia dúzia de cabrito lá no meio e deixa os cabritos, os ovinos junto com o boi. Não é isso.
é fazer uma coisa profissional, né? Isso. Nos últimos 3, 4 anos, a gente deu uma afastada um pouco do setor e a gente começou a aprofundar um pouco mais nos estudos e nós chegamos à conclusão de que o que está faltando, tá, no mercado de ovino e caprinocultura é o profissionalismo do criador. Nós precisamos, tá, melhorar isso aí. Outro dia eu me peguei conversando com um dos caboclos mais entendidos também na ovinocultura, que já estão falando em biosseguridade, tá? Aí eu fiz um questionamento a ele da seguinte forma: acredito que a biosseguridade ela é de extrema importância, tá, na ovino e na caprinocultura. Entretanto, a gente ainda está engatinhando com... O cidadão não sabe nem como criar, não tem profissionalismo disso, não sabe o que vai criar, por que vai criar, como é que vai criar. Está botando a carroça na frente dos bois. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí nós reunimos uma equipe, certo? Aliás, essa equipe me chamou para supervisionar esse trabalho deles, tá? E a gente montou esse curso de criação de ovinos, tá? E é um curso rápido, de 24 horas, tá? Onde nós temos todo o aspecto da ovinocultura brasileira, como anda hoje, certo? Manejo sanitário, manejo reprodutivo, manejo... Enfim, como produzir, né? Como produzir. A ideia é total. Certo? E a gente vai falar também um pouquinho de biosseguridade. A biosseguridade, ela é a criação em bolha, mais ou menos, né, assim, em rápida definição. Mas a gente tem que tocar nesse assunto, por quê? Porque o mercado... Faz parte do processo. O mercado do exterior exige que a gente tenha um produto de qualidade. Bom, você que está nos acompanhando, se você quiser ter uma noção básica de como criar ovinos, está aí a oportunidade. Você vai ligar para o telefone 62 98149 2442. Eu vou repetir, 98149 2442. Liga lá, bate um papo direto com o João, conversa com ele, e eu acho que dá para fazer esse curso, dá para ter uma ideia, e quem sabe você vai ser aí, principalmente o pessoal que é pequeno e médio aí, ter mais uma atividade lucrativa, uma atividade rentável. João Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no programa. Pode ter certeza que nós vamos dar o máximo apoio aí no que você precisar nessa área, ok? Muito obrigado. Nós agradecemos, Antônio. Falou, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: disciplina é a ponte entre metas e realizações. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje, a partir das 3h45 da tarde, tem Manchester City e Real Madrid pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.